Eu queria até perguntar, David, como que você vê? Porque nós vivemos num mundo onde padrões inimagináveis são colocados, até estéticos mesmo, né? Isso muito forte, principalmente as mulheres, é algo cruel. Sim. E isso tem entrado dentro das igrejas. Como combatermos? Como realmente não perdermos a nossa identidade, estarmos firmes naquilo que Deus tem? Porque eu vejo isso dentro da própria igreja mesmo. Eu gosto de pensar na vida de um cristão ou de um ser humano sendo edificada como, eu tenho falado muito sobre isso, um banco de 3 pés. Um desses pés é o corpo, um deles é a alma e o outro dele é um espírito. Qualquer um que nós edificarmos mais do que o outro vai gerar um desequilíbrio e aquilo não será estável mais. Como combater isso? Se você vai pegar os padrões que a mídia lança, existe um porquê que está lançando aquilo. Existe uma manipulação por trás, existe um mercado econômico, existe todo um contexto que está manipulando para aquele resultado. Nós não podemos entrar nisso. Nós devemos ser aqueles que ditam e que influenciam com uma nova mentalidade. Né? Não podemos perder isso. Aí de gaiato, como diz o povo. Agora, Thaís, como trabalhar o ser humano para aceitar a ele mesmo e não copiar o outro, não se comparar ao outro? Porque a comparação é uma coisa que você perde a sua originalidade, com certeza. Sim, eu costumo dizer assim, que eu posso comparar esse banco com esse, porque eles foram feitos para serem iguais. Né? Agora, o humano, a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Aí que está o detalhe, né? Não é? Então, cada um é único. E Deus fez cada um da forma que fez com um propósito, um objetivo. Né? É para fazer parte do corpo. Se todos fossem mãos, né? O lindo de Deus é justamente isso, né? Isso, exatamente. Essa criatividade. Então, eu creio que é trabalhar a identidade e o reconhecer a si próprio, né? Trabalhar desde pequenininho essa singularidade das pessoas. E depois que cresce, né, no nosso meio social, na igreja, na escola, no trabalho, a gente valorizar isso, a individualidade de cada um. Né? E o potencial, né? E o potencial. Isso é que é importante. As potencialidades. Não é? Agora, você fala? Não, a plateia quer perguntar, né, gente? A plateia a quer gente está aqui, perguntar. pergunta, e a plateia, que representa ali os nossos telespectadores. Certo? Isso mesmo. Seu nome, fala a sua cidade e a sua pergunta. Olá, meu nome é Leidiane e eu morava em São José dos Campos, São Paulo. A minha pergunta é para você falar um pouco mais sobre as doenças psicossomáticas. Né? Porque eu li até um artigo de uma psicóloga que falava que toda doença ela era emocional, porque que vem muito da mente. E eu também li artigos de uma tribo que foi dizimada por conta de alguns alimentos que eles comiam, que eles acreditavam realmente que aquele alimento levava eles à morte. Então, que você falasse um pouco sobre essas doenças psicossomáticas para a gente. Ok. Bom, então, eu vou falar um pouquinho da constituição da personalidade humana, né, para a gente poder entender um pouquinho de como que acontece esse adoecimento. Eu trabalho muito a psicologia, eu falei, ela é muito ampla. Eu trabalho muito na linha da cognitivo-comportamental. Então, a gente acredita que a personalidade ela é formada através de 3 fatores. A hereditariedade, o ambiente externo e o ambiente interno. A soma desses 3 fatores. É interessante que esse ambiente interno é um mistério para a psicologia. E eu digo que é aquilo que Deus já colocou na gente de forma inata. Né? Então, eu vou me formar a partir daquilo que eu recebo já de uma herança, inclusive de personalidade dos meus pais, né? de características de comportamento, do ambiente externo, que influencia até os 30 anos de idade, eu sou extremamente influenciada pelo meio externo, e esse ambiente interno. E os acontecimentos da nossa vida vão contribuindo para a nossa formação, para a formação do eu. E acontecem várias coisas, e várias coisas que a nossa psique, muitas vezes, não absorve de uma maneira consciente, que ela lança para o inconsciente, mas que afetam diretamente o nosso comportamento e a nossa saúde emocional. A gente fala assim que a psicossomática, né, é justamente a influência da psique no corpo. Né, a grande causa é porque a pessoa ela não se propõe a falar daquilo que dói. Então, é engraçado que Sócrates falava assim, que a fala é para a alma o que o remédio é para o corpo. Então, a gente fala, o remédio alivia, a fala também alivia.
né? Então, quando eu não falo, o corpo, de alguma maneira, vai sofrer. Ele vai falar por mim. Então, várias doenças hoje, que são devido a perdas, lutos, traumas, estresse, medo, elas aparecem em doenças no corpo. Gastrite, o próprio câncer. A minha primeira especialização foi em psicologia médica, e hoje o câncer é considerado também uma doença psicossomática, né? Porque a pessoa ela não fala e o corpo adoece. Então, a fala ela é terapêutica. E é um processo, né? Então, a pessoa ela tem que estar disposta a caminhar nesse processo, não é nada imediato. Isso. Não é um remedinho que eu tomo e pronto. Tem que perseverar. Né? Tem que perseverar. Por isso que Deus criou a oração, né? Para a gente falar. A gente tem que falar para Deus para ser perdoado e confessar para o outro para ser curado. Né? Exatamente. E o Salmo 32 diz, enquanto eu calei, os meus ossos... Né? Secaram. Exato. Então, falar é coisa de Deus. Falar coisa boa. Né? Eu fiquei pensando sobre doença, eu ia perguntar até para o Bruno, as doenças também que podem ser causadas pela ociosidade, né? Pela falta... E pelo excesso também. Pelo excesso também. Pelo excesso, eu já disse, né? A principal é o overtraining, que é o excesso de treinamento que gera uma fadiga crônica na pessoa. Às vezes, o atleta que treina muito tem que ficar 30 dias sem fazer exercício, só se recuperando. As doenças que são causadas pela falta de movimento são chamadas doenças hipocinéticas, que são hipo é baixo, cinético é movimento, doenças causadas pela falta de movimento. Entre elas, a gente poderia citar 4. A mais importante delas é a obesidade. Por quê? Quem é obeso está mais propenso a ter as outras 3. Então, a pessoa que tem um excesso de peso, ela está mais propensa a ter um diabetes, está mais propensa a ter uma hipertensão arterial e está mais propensa a ter um ataque cardíaco, doenças cardiovasculares. Então, nessas 4 doenças, a mais perigosa, que deve ser mais evitada, é a obesidade, porque ela é um fator de risco para as outras 3. Mas essas 4 são a lista de doenças que... E para quem não está com tempo, assim, está corrido demais, né? Você não está tendo... Você tem que... Vou orar de madrugada, porque a hora que eu levanto é muito cedo, e aí eu trabalho o dia inteiro. E como... O que você indica? Assim, faça tantas vezes na semana, a quantidade, o tempo... Porque, às vezes, a pessoa tem até a vontade, mas não conseguiu se organizar para isso. Sim, Carol. Na nossa era, isso é muito comum. Isso é o que a gente mais recebe, né? Pessoas com falta de tempo. O que eu geralmente indico é o seguinte... a pessoa ela pode até não ter tempo de ir para uma academia, por exemplo. Talvez esse é um período da vida dela, está estudando, está fazendo alguma coisa que não tem tempo. O que a gente indica? Procure aumentar o seu nível de atividade no dia a dia. Se você vai comprar pão a 2 quarteirões da sua casa, deixa o carro em casa e vai a pé. Se você vai num prédio, que você vai subir 2, 3 andares, deixa o elevador e vai de escada. Então, existem já estudos que mostram que o acúmulo de calorias perdidas nessas atividades ao longo do dia podem prevenir o aumento de peso. Então, aumentar essas atividades diariamente... Varrer casa também emagrece? Sim, qualquer atividade física. Lavar o cachorro, lavar o carro. Lavar roupa também no tanque? Lavar roupa no tanque também emagrece? Como? Lavar roupa no tanque? Não, é um dos que mais emagrece. Gente, dicas. Brincadeira, amor. Minha esposa agora tem mais gente aí. Ali. Nós temos mais uma pergunta. Nome é pergunta? Meu nome é Mauri. E eu trabalho na área da beleza. Sou maquiadora e cabeleireira. E quando as mulheres estão começando a se sentir mal, é exatamente por causa dessa questão da alma, né, do espírito tá doente, vamos dizer assim, a primeira coisa que a mulher pensa, vou para o salão ou para a academia. Né? Eu acho que é uma forma de se esconder. Né? Eu penso assim. E eu digo que todo cabeleireiro ele tem que ser um pouco psicólogo. Porque escuta muito. Muitas das vezes a pessoa ela terminou um relacionamento, está com o cabelo longo, preto, aí ela vai lá, olha, Mauro, eu quero cortar curtinho e quero fazer mechas. Então ela quer radicalizar mesmo, uma mudança. E antes que isso aconteça, eu converso, eu procuro entender o que realmente está acontecendo, porque depois a culpa vai ficar no cabeleireiro. E eu gostaria de saber como lidar, não só eu que mexo nessa área, eu acho que todos os profissionais têm que ter um pouco disso, porque hoje a sociedade, ela, infelizmente, está doente. E a gente precisa também estar capacitado, eu na área da beleza, ele na área dele, que é com exercício físico. Né? Então, a pessoa tem que
a gente tem que aprender a lidar com isso. Como fazer, o que a gente tem que fazer, até que ponto que a gente tem que ir na vida da pessoa para tentar ajudar também. Tá, aí você começa, David, você completa, porque aquilo que ela falou, às vezes a pessoa está com um problema, ela vai lá, físico, e mudar o cabelinho ou o corpo, vai malhar. E às vezes esquece até da questão espiritual também, né? Então, eu queria até uma pergunta muito bacana, né? Muito legal mesmo, porque o que fazer? E eu acredito que hoje tem consultórios psicológicos lotados, e eu acredito que é necessário, sim, mas eu acho que falta escuta na nossa sociedade como um todo. Ninguém quer escutar o outro, né? E aí o que você mais pode, o que cada um de nós pode, a melhor forma de ajudar alguém em sofrimento é escutar essa pessoa. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, o que eu vou falar com ela? Nossa, eu tenho que dar uma solução para essa pessoa, eu tenho que resolver, a gente se angustia com ela. Mas não, acalma, respira e escuta empaticamente. O que é isso, essa escuta empática? É tentar se colocar no lugar do outro, tentar experimentar um pouquinho a dor que o outro está sentindo. E se você não tiver nada o que falar, não fale, abrace. Faça uma oração com essa pessoa, né? Dê a ela uma palavra de incentivo. E o mais, não julgue, não condene. Né? Eu acho que essa escuta livre de julgamento, ela é a maior ferramenta que todo cristão, que toda pessoa tem em mãos para ajudar o próximo. É isso, qualquer pessoa dentro da sua profissão pode fazer. Qualquer pessoa, exato. Carol, é lindo ver esses argumentos que a Thaís nos trouxe, porque apontam para Cristo, né? Da compaixão dele. Quando ele chega ali para visitar a família de Lázaro, que tinha morrido, a primeira coisa ele relata, Jesus chorou. Ou seja, aquele homem já tinha uma consciência que poderia ressuscitar Lázaro, mas ele queria demonstrar uma unidade com o sentimento do outro. Isso é lindo demais. Agora, queria deixar algo assim, viver não é fácil. Esse amadurecimento progressivo da vida não é tão simples. E às vezes as pessoas buscam nas ações de cortar um cabelo, tingir um negócio, comprar um carro, trocar de vestido, para resolver problemas que é muito mais profundo que isso, que só precisavam ser encarados com mais honestidade, mais verdade e mais, talvez até tolerância, porque o ser humano, de fato, é um desenvolvimento que não para por aqui, né? A gente tem mais uma pergunta. Oi, meu nome é Ananda, sou da Bahia, e minha pergunta vai para o educador físico. Assim, na verdade, é um pouco o oposto da pergunta da Carol. Eu tenho muito tempo, mas devido a eu ter um metabolismo muito rápido, não ter problema com gordura, eu não tenho vontade nenhuma de fazer exercício físico. Ou seja, eu saí da Bahia e fiz um check-up antes de vir para o CTMDT e descobri que eu estou na beira do sedentarismo, com 20 anos de idade. Então, eu queria saber assim, o que eu posso fazer para eu ter alguma vontade, não pelo corpo, mas alguma vontade de fazer educação física pela saúde mesmo. Sim. Qual que é o seu nome mesmo? Ananda. Ananda. Ananda, eu acho que o principal fator é descobrir o que você gosta de fazer. Esse é o primeiro passo. Por quê? Não pode ser ficar assistindo televisão, comer pipoca Isso. todo dia. O que você gosta de fazer de exercício ou esporte. Por quê? Se a pessoa começa a fazer um exercício que ela não tem prazer, a probabilidade dela parar de fazer é muito alta. Então, às vezes, a pessoa está muito eufórica, chega para mim e fala, Bruno, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Fala, o que você gosta? Ela, eu gosto de pedalar. Então, pedale. Porque você vai fazer aquilo com prazer e aquilo vai te trazer benefícios internos, externos, e você vai conseguir fazer isso para o resto da sua vida. Porque o exercício não pode ser visto como um remédio. Muitas pessoas fazem exercício para entrar no vestido ou para ficar bem para o verão. Não. O exercício tem que fazer parte do seu estilo de vida. Assim como você escova o dente todo dia, você tem que fazer exercício. Assim como você ora também, né? Sim, justamente. Então, descubra o que você gosta, que você vai ter prazer no exercício. E, Ananda, o ser humano ele é muito pedagógico. Ele às vezes, eu não gosto de exercício. Porém, se você se abre para se descobrir com uma boa tendência de querer descobrir algo, muito possivelmente você vai se descobrir em algo que te dá um... A gente estava ali fora falando de um esporte, aí uma pessoa estava bem calminha. Quando a gente tocou no outro esporte, ela... Nossa, eu vi isso, eu achei isso muito legal. Ou seja, existe essa relação de descoberta e nós não podemos nos fechar para isso, porque o fim é trágico.